Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo falando de como foi esse sétimo período de medicina, como foi o meu sétimo semestre e quais foram as disciplinas que eu estudei esse semestre, o que eu fiz de novidade esse semestre, qual a diferença dele em relação aos semestres anteriores. Então eu vou comentar tudo isso para vocês. Eu tô há um semestre agora de ir pro internato, então eu só tenho o oitavo semestre agora para fazer, que é em fevereiro. Depois vou pro internato, então tem muita coisa aí boa acontecendo. E peço que vocês se inscrevam, tá, gente, aí no canal, que vocês ativem o sino de notificações e que vocês me sigam no Instagram, tá, gente? Me segue no Instagram que eu posto muita coisa da faculdade, muita coisa boa que eu trago lá pra vocês, instantânea. E é isso. É nóis, daqui a pouco a gente conversa. Bom, gente, o primeiro módulo, ele funciona da seguinte forma agora. A gente tem a tutoria, que continua da mesma forma, então você tem lá o que eu tô vendo no módulo 1 de tutoria, agora eu vou ver no módulo 1 de integração clínica. Então entrou a integração clínica que junta tanto a parte de patologia com a parte de raciocínio clínico. E então vamos lá, por exemplo, eu tô vendo na tutoria, eu tô vendo a parte de neuro. Aí eu vejo, sei lá, algumas síndromes demenciais, eu tô vendo Alzheimer, por exemplo. Aí na integração clínica eu vejo algum caso, pode aparecer algum caso de Alzheimer ou de alguma outra síndrome demencial, e junto a isso, na questão da patologia, a gente vê lâminas relacionadas. Então, por exemplo, na questão do Alzheimer, você vê alguma coisa relacionada ali no córtex, sei lá, com questão de atrofia, etc. Então a gente vê algo relacionado. Então, mas não foi isso o primeiro módulo, então vamos lá na sequência. O primeiro módulo que a gente teve foi de distúrbios respiratórios, dor no peito e edemas. Nesse, o que a gente viu? A gente viu, por exemplo, tanto a questão de nefropatias, então caiu um pouquinho de renal ali, e coisas que é pra gente diferenciar tanto de síndrome nefrótica como síndrome nefrítica, então patologias que tenham um curso que se relaciona a isso. E também a gente viu também a questão da cardio, então achei legal porque a gente viu angina instável, angina estável também, a gente viu IAM com supra, sem supra, e a gente também viu, por exemplo, quadros de dor torácica, então edema agudo de pulmão pode dar dor torácica, no caso, né, dor pleurítica. A gente também viu algumas, quer ver? Dissecção de aorta também a gente viu também refluxo gastroesofágico, eu já tava esquecendo aqui, tá, gente? E várias coisas que dão esse quadro de dor torácica também. A gente também viu a questão depois a gente viu bradiarritmias, a gente viu taquiarritmias, e nessa parte foi importante a questão de ter um conhecimento com relação à cara, né, do ECG. Então, quem não aprendeu o ECG de forma adequada tinha que dar uma reforçada, e se não conseguiu ter uma pertinência nisso, daí acabou tendo dificuldade nas provas, né? E além disso, a gente também viu problema de pulmonar, então a gente viu a questão da DPOC também nesse módulo. E eu achei um módulo muito... a gente viu insuficiência cardíaca também, como esquecer da insuficiência cardíaca, né, gente? Que também foi bem legal, gostei muito de estudar. E pra mim foi o módulo mais, assim, um dos mais prazerosos, apesar de eu não ser tão fã dessa área, né? Mas eu gostei bastante. E foi aquele que causou mais dificuldade na turma, tanto que teve um grau um percentual alto de pessoas que foram para exame, né? Para exame, antes de você pegar DP, você tem uma prova de exame, você refaz essa prova. E se você passar, ótimo, fechou. Se você não passar, você pega DP na disciplina e tem que cursar a disciplina de novo. Então,
esse módulo foi o que mais apresentou grau de dificuldade. E até se explica por conta da ECG, né? Quem não pegou bem essa parte. E na questão da patologia também, patologias que tinham curso relacionado a isso, então você via lá o processo de isquemia acontecendo, isquemia miocárdica, e você tinha várias imagens, a imagem da dissecção também da aorta, a imagem do aneurisma de aorta também, então apareceu bastante coisa relacionada a isso. E na questão clínica, né, da integração clínica, a gente viu alguns casos que, principalmente focando na dor torácica, que é uma coisa muito importante, tem até um protocolo para que você tenha o atendimento, né, um protocolo de dor torácica. E segundo módulo que a gente teve, eu tô falando primeiro das modulares, tá, gente? O segundo módulo que a gente teve foi distúrbios da locomoção e preensão, também foi um módulo que eu gostei bastante. O que a gente viu, as síndromes medulares também, a gente viu choque medular, a gente viu neurônio motor superior, neurônio motor inferior e quais as síndromes que têm alguma relação. Então a gente viu miastenia graves, a gente viu também o AVC, a gente viu várias coisas relacionadas, tá? E na parte de patologia e na parte de integração a mesma coisa. Essa eu achei que a prova foi mais fácil nesse sentido, era uma coisa que já era mais tangível, e numa segunda parte já apareceu outra coisa, então apareceu um pouco de reumato. Então a gente viu também artrite reumatoide, osteoartrite, a gente viu artrite séptica, de gota, né, gente, não pode esquecer. Teve várias coisas assim que a gente viu, e a gente também viu as espondiloartrites também. E eu achei bem legal também esse módulo, eu gosto bastante dessa parte também. Terceiro módulo foi distúrbios sensoriais, motores e da consciência. Esse módulo eu achei bem legal também, para mim foi o módulo mais fácil do semestre. Nele a gente viu as cefaleias, por exemplo, a gente viu também a questão da epilepsia, e pensando também na síndrome epilética também, a gente viu também do mal epilético também, então a gente viu muita coisa relacionada à epilepsia. Viu também, além da cefaleia, então você tem cefaleia migrânea, que é enxaqueca, né? Você tem cefaleia tensional, que é relação a estresse. Aí a gente também viu cefaleias secundárias também, que alguém entrou aqui, eu parei de gravar. A excruciante que eu comentei, né, no caso, que é a insalvas, que ela tem esse quadro excruciante. A gente viu também a questão da morte encefálica, a gente viu coma e a gente também viu morte encefálica, então a gente viu todos os reflexos relacionados, pensando em pares cranianos, tá, gente? E teve as síndromes demenciais. Então, assim, foi bem legal, gostei muito desse módulo. As modulares foram isso, tá, gente? Eu consegui, a que eu mais tive dificuldade foi o primeiro módulo, mas eu ainda consegui ficar um pouco acima da média. E as outras foi assim, de letra, foi de boas. Atenção primária à saúde do clínico 3, que é o que a gente fez agora. A gente fez assim, pequenos grupos na sala, tendo algum tema, enquanto isso o outro fazia um rodízio e fazia visita. E era assim, aí quando a gente ficava em sala, outro grupinho ia e fazia visita. E as visitas a gente faz atendimento, tá, gente? Inclusive a gente tem pacientes agendados para o nosso horário para a gente fazer atendimento. O que a gente mais faz, o que a gente mais pega ali é acompanhamento de alguma coisa, principalmente pensando em doenças crônicas, ou até mesmo paciente que chega lá e precisa basicamente fazer, entre aspas, um check-up, sei lá, precisa solicitar alguns exames, ou então chegou com alguma queixa, etc. A gente recebe o prontuário, a gente dá uma olhada no prontuário e junto, obviamente, com o nosso professor, que é já médico formado, e a gente depois dá uma conduta junto lá. E é bem legal isso daí. Foi bem legal a PS, a gente teve mais visitas esse semestre. A gente teve 6 visitas dessa vez. No passado acho que a gente teve 3 visitas e esse a gente teve muito mais. Práticas monitoradas. Práticas monitoradas foi a novidade, né? Uma das novidades desse semestre.
Práticas monitoradas é a questão de atendimento de emergência, que a gente faz as simulações. Então, a gente chega lá em pequenos grupos, então grupo A, grupo B, grupo C, etc, por exemplo. E o que acontece? A gente recebe um caso e a gente tem que aplicar MOVE, a gente tem que aplicar SAMPLA e a gente tem que aplicar também a BCDE do trauma, e dependendo da situação, né? E a gente tem toda uma sequência de atendimento, né, gente? E dependendo do caso, claro. E a gente faz tudo, tipo, eu acho muito legal porque é uma coisa bem dinâmica, a gente trabalha em grupo. Então, sei lá, alguém tá fazendo a parte de neuro, alguém tá fazendo a parte respiratória, alguém tá fazendo isso, alguém tá fazendo aquilo, alguém tá colocando os eletrodos, alguém tá colocando máscara de oxigênio, etc. E eu achei bem legal essa disciplina. E ela funciona da seguinte forma: a gente tem o caso que o professor passa, tem o boneco lá, o boneco tem tudo lá também pra gente estudar. E entra um grupo e vai fazendo atendimento, tipo, ele tá aplicando MOVE, tá aplicando SAMPLA, tá aplicando isso, mas esqueceu de uma parte. Esqueceu de uma parte e já rodou. Então o que faz? A gente roda pro próximo grupo. Aí o próximo grupo faz, esqueceu uma parte, roda pro próximo grupo. Até um grupo ficar em definitivo ali, porque fez tudo certo, e dá os diagnósticos, né? É o sindrômico, o etiológico e o topográfico. Então a pessoa vai lá e até o grupinho fechar ali. E no final a gente discute o caso e o professor passa uma atualização pra gente do caso, etc. E eu acho bem legal isso daí. E essa disciplina foi tranquila também, tá, gente? Eu não tive dificuldade com ela. Tanto que foi a disciplina que eu fechei com a maior nota. Eu fechei com 9,5 nessa disciplina. Aí depois a gente teve habilidades em imaginologia, que é parte de radioterapia nos tradicionais. Então a gente começou a entrar em imagem aqui. E a gente viu várias coisas. A gente viu raio-x, a gente viu tomografia, a gente viu ressonância, a gente viu ultrassonografia. E eu achei bem legal, bem top, gente, essa disciplina. É uma disciplina assim que você depende muito de você ficar vendo e você treinar o seu olhar para você enxergar no que é típico, né, do que é patológico. Bom, práticas clínicas, os ambulatórios que a gente fez esse semestre foram bem legais também. Então a gente fez ambulatório em neuro, a gente passou em neuro, fez atendimento em neuro também. Dermatologia, por incrível que pareça, gente, o ambulatório de dermato foi muito, muito, muito top. Eu gostei bastante. A gente viu vários casos interessantes. A gente viu o caso de câncer de pele, a gente viu um monte de coisa ali. Então, assim, como eu gosto mais de onco, então pra mim foi mais interessante essa parte. Mas também tinha as questões de doenças infecciosas relacionadas à pele também, que também é legal, acho legal também no caso você vê esses casos. E a gente atendeu dermato também, e depois a gente passou pelo ambulatório de cirurgia geral. Esse não deu para aproveitar muita coisa, gente, porque como a gente está começando agora, a gente começou cirúrgico 1 agora, e a gente não tinha muita experiência, então a gente não teve muito o que fazer ali na prática. Mas também assim, não teve tanto proveito, mas ao mesmo tempo teve algum proveito, então eu também gostei dessa parte. E a gente também passou no ambulatório de pneumo, e esse eu digo pra vocês que foi, pra mim, na minha opinião, foi o ambulatório mais interessante que a gente passou, o melhor, assim, porque deu pra pegar bem a questão das imagens, porque o professor mostrava as imagens e explicava pra gente. O professor é médico pneumologista, tá, gente? Então a gente discutia tudo lá, as imagens, e a didática dele muito boa, e foi proveitoso demais no sentido de eu ter, de fato, agora conseguido pegar a parte de propedêutica, a parte de propedêutica respiratória, pensando especificamente nos ruídos adventícios, são os sons pulmonares que esse paciente tem, que ele apresenta para você saber diferenciar um estertor fino de um estertor grosso, para você saber diferenciar, por exemplo, de um sibilo, ou que nem o professor ele gostava no caso do estertor fino e estertor grosso, eu preferia que a gente chamasse de crepitante e subcrepitante no caso. Mas beleza, assim, foi muito top, gente, muito top mesmo, gostei muito desse daí.
e a gente viu as DPOCs, tudo, tipo, foi muito proveitoso mesmo. E a gente, óbvio, né, a gente treinou a escuta nos pacientes que tem lá no hospital. Foi muito bom, gente, é muito aprendizado nesse semestre. E beleza, práticas clínicas foi isso. Eu vou deixar habilidades cirúrgicas por último, eu vou pular para raciocínio clínico. Raciocínio clínico a gente viu GO. Eu acho que a base da Unicid para GO é muito boa, porque a gente faz muita coisa na GO. A gente fez um ambulatório no semestre passado, a gente estudou já GO na parte de propedêutica, nas semiológicas, e também a gente agora viu a habilidade de raciocínio clínico específico para GO. Então, assim, pensando nos casos que são mais recorrentes, pensando naquilo que também está mais frequente na residência médica, na questão da ginecologia. Então foi muito proveitoso também nessa parte, a gente aprendeu muita coisa em sala de casos clínicos relacionados a GO e as condutas, e também pensando no curso, né, da doença, se você for estudar uma patologia específica. E também foi proveitoso nesse sentido, também não tive dificuldade, também fechei com uma média alta essa disciplina. E por último, a parte que a gente teve lá de novidade, que é habilidades cirúrgicas. Habilidades cirúrgicas a gente intercalava, então a turma foi dividida em dois, né? Então a turma A, a turma B, a turma A enquanto a turma A estava vendo a teoria, a turma B estava vendo a prática. E era mais ou menos assim, então a gente viu o abdômen agudo, então abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo perfurativo, hemorrágico, obstrutivo, então a gente viu os abdômenes agudos, e além disso a gente também viu a questão de característica de cicatrização, então, e pensando também em acidentes também, então você pensando, sei lá, num corte contuso, ou então numa queimadura de segundo grau, por exemplo, etc. Saber diferenciar isso tudo. E depois na prática, o que a gente fazia na prática? Na prática era a sutura. Então na prática a gente viu as suturas, e além de ver as suturas, a gente também viu os nós cirúrgicos. Então, sei lá, nó de sapateiro, a gente viu o nó do dedo médio indicador, a gente viu nó de cirurgião, a gente viu também. A gente viu, agora pensando nas suturas, a gente viu suturas simples, então pensando nas interrompidas, interrompidas, que muita literatura utiliza. Então, sei lá, o ponto simples, ponto Donati, o ponto Allgäuer também, que é o semi-Donati. A gente viu também ponto em X, que é o Sultan, ponto em X. A gente viu também o ponto em U, que é o Wolf. Então a gente viu várias coisas. Aí depois, pensando nas contínuas, a gente viu contínua simples, contínua ancorada. A gente viu também, deixa eu ver, das contínuas eu acho que foi simples e ancorada. E uma que caiu, mas a gente não viu em sala para treinar, mas caiu para um monte pra gente na prova prática. E eu até olhei depois ela de novo, estudei tudo aqui, que é a intradérmica, né, gente? E eu achei bem legal essa parte de cirurgia, eu aprendi muita coisa mesmo, gente, que eu achei que nem aprender. E foi uma disciplina prazerosa, porque a gente fazia tudo lá, a disciplina começava às 7 e terminava às 11h30. E ninguém queria sair mais, tipo, o pessoal ficava treinando lá e não queria sair, o professor tinha que expulsar a gente, porque ninguém queria parar de fazer sutura lá. E foi bem legal, a gente sutura a língua de boi, tá, gente? E também a gente aprendeu a anastomose também, que é mais complicada, a anastomose. E é isso. E os nós a gente aprendeu também a prova prática. Se você fizesse o seu dever certinho ali, não faltasse e fosse bem nas teóricas, na prática você ia com peso muito baixo assim, então você ia muito mais tranquilo para a prova prática. E na prova prática caía um nó e caía um procedimento de sutura, e foi bem de boas também, a gente conseguiu fechar essa disciplina tranquila, sem grandes dores de cabeça. Então assim, para mim foi um semestre muito bom.
muito proveitoso. Eu aprendi muito nesse semestre. Esse semestre foi revolucionário na questão de aprendizado e na questão de execução dos aprendizados, na questão da prática, na junção daquilo que eu, no refino de coisas que eu já tinha aprendido. Dei uma aprofundada melhor, dei uma refinada no conteúdo, dei uma modulada na prática, né, na questão semiológica. Então foi muito bom, gente, muito bom mesmo. E o próximo semestre a gente vai fechar o clínico, então a gente vai ser o último do ciclo clínico, que é o 8º semestre, e depois eu trago para vocês aí como que foi. Mas para mim eu coloquei ele entre os semestres, entre os melhores semestres, mas hoje eu posso dizer para vocês que ele para mim foi o melhor semestre da faculdade. E semestre que vem aí a gente vai ter mais coisas aí. Eu acho que as matérias são as mesmas, eu não olhei ainda porque eu vou fazer a minha rematrícula agora, né, que não abriu ainda, tô esperando abrir, eu acho que vai abrir semana que vem. E eu tenho mais ou menos uma noção das disciplinas, mas provavelmente vai repetir boa parte dessas aí, pensando naquelas que são o semestre inteiro, né, e vai mudar só as modulares ali. E vai ser a parte 2, né, que vai ser o final, que é o ciclo clínico 4 agora. E aí depois a gente vai pro internato depois desse semestre. Então, meio do ano a gente termina o clínico, o último clínico, né, clínico 4, e a gente vai pro internato no segundo semestre, lá para agosto mais ou menos. E é isso, tá, gente? O vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. E me segue no Insta, tá? A gente posta muita coisa da faculdade. É nóis, sucesso, tchau!